Basicamente, o objetivo principal da reforma tributária é a simplificação, né, no pagamento e na apuração dos impostos e a redução, né, de tributos. E no final do mês passado, né, você esteve na capital e se reuniu com alguns representantes da CDL. Como que foi esse encontro? Qual foi o objetivo dele também? A gente falou sobre alguns tópicos, né, da reforma tributária, que apesar dela ter esse objetivo de simplificar e reduzir os impostos, após assim, uma análise, né, dos textos que foram enviados pelo Ministério da Economia à Câmara dos Deputados, eu observei que essa simplificação, ela na prática, ela não vai acontecer. E me assustou muito quando o governo cita que ele vai reduzir o IRPJ, que é o imposto que as empresas pagam, de 15% para 10%. Então estaria sinalizando uma redução de 5%. Porém, ele vem com a criação de um imposto que hoje não existe no Brasil, que é a tributação de lucros e dividendos. E essa tributação ela ficaria em torno de 20%, que é o que é previsto nessa reforma. Ou seja, o governo está reduzindo 5% de um imposto, mas está criando um imposto novo, que até então não existe, que vai ser tributado em 20%. Então você não vê uma redução, pelo contrário, você vê um aumento, né, de impostos. Uma outra grande bandeira, né, que o ministro Paulo Guedes tem levantado e tem falado quanto à reforma tributária é com relação à correção da tabela de imposto de renda, né? O presidente tem mencionado que quer reduzir a alíquota de imposto, né? Porém, de fato apresenta sim, né, a correção da tabela, uma diminuição da alíquota, porém ele tira uma modalidade do contribuinte declarar o imposto de renda, que é a declaração simplificada. Ou seja, aquela declaração que quem faz o imposto de renda sabe que ele não precisa estar apresentando as notas de médico, as despesas com escola, dependentes, enfim. O governo já concede um certo desconto para ele, né? Esse desconto hoje é de 20%. Né? Então, assim, o governo dá uma impressão de que ele está dando com a mão, mas está tirando com a outra. Né? E eu procurei a CDL para falar a respeito disso, pedi o envolvimento, né, do setor jurídico da associação, demonstrei para eles que de fato isso está onerando, né, o contribuinte está onerando as empresas. Em consequência, quando a gente fala de onerar quem declara o imposto de renda, onerar as empresas, às vezes a gente pensa que a população mais humilde não será atingida, mas muito pelo contrário, porque quando você aumenta os impostos das empresas, os produtos vão ser aumentados, majorados nas prateleiras dos supermercados, enfim, das lojas, né, dos comércios em gerais. Né? Então, toda a população vai sentir caso essa reforma seja mal feita. Né? E de uma forma, né, quem paga o preço é sempre o povo, né? Questão se for feita, né, de uma forma errada, né, ao invés de melhorar, pode ser que em certa ocasião, né, em certo aspecto até piore. Essa reforma tributária ela vai mudar para bem ou para mal a vida de todos nós brasileiros, né? Com certeza. E além desses assuntos, o que mais você pode acrescentar aí a respeito dessa reforma? Até assim, paralelo à reforma, né, porque também é um assunto que ele não é somente sujeito à reforma tributária, mas que foi pauta, né, dessa nossa reunião, foi a questão da correção da tabela do Simples Nacional. A gente vem com uma tabela de um sublimite estadual e do limite nacional que não é reajustado desde 2017 e 2018, né, no Estado e na União. Né? Isso quer dizer o quê? Que o empresário, as pessoas, né, no final da linha, como a gente já falou, estão pagando mais imposto. Isso está ajudando a puxar para cima a inflação, né, porque todos os produtos subiram, né, e esse teto não foi corrigido. Então, o teto teria que ser corrigido porque as alíquotas do Simples Nacional ela é progressiva, ou seja, quanto mais a empresa fatura, mais a empresa paga de impostos. Né? Então, como as mercadorias subiram muito de preço, a gente fala de um IGPM acumulado de mais de 40% nos últimos 12 meses. Né? Então, quer dizer o quê? Que o mesmo produto que um ano atrás custava um X, hoje ele custa um X,5. Né? E ele não teve essa correção na alíquota. Quer dizer o quê? Que ele pulou, ele está vendendo a mesma unidade de produto, mas ele está pagando como se ele estivesse faturando mais. Esse microempreendedor ele perdeu o seu poder de venda. Né? Ele está desenquadrando do seu sublimite, ele está vendendo menos mercadoria e ele está desenquadrando mais rápido. Ele está ficando sujeito a se enquadrar numa modalidade de empresa normal, onde ele vai ter um custo muito mais elevado, ele vai pagar mais impostos. O empresário que está numa faixa acima dele, que está optante pelo Simples Nacional, ele está vendendo menos quantidade de produto, mas como esse produto está com um valor mais alto, ele está desenquadrando também mais cedo do Simples, está ficando obrigado a partir para outros
regimes tributários como lucro presumido, lucro real. Isso tem encarecido tudo, tem ajudado a puxar a nossa inflação para cima, né? Se a empresa optante pelo Simples ela tem a prerrogativa de faturar até 4.800.000 no ano, né? Quanto que esse 4.800.000 valia lá em 2017 e quanto que ele vale hoje, né, em 2021, né? Então assim, que seja feito essa correção, né, para que o empresário ele pague um imposto justo e para que em consequência os impostos não venham a incidir de uma maneira tão impactante em cima das mercadorias como tem incidido agora. Então ele ultrapassou esse limite de 87.000, ele já tem que pular para a próxima faixa, que é o Simples Nacional. Passou a faixa do Simples Nacional, ele tem que ir para um outro regime, né? Então a gente tem essa necessidade no país de se reajustar essa tabela para corrigir, para que a gente possa combater a inflação, que tem sido um grande inimigo, né, do consumidor brasileiro.